Olá, meu nome é Fernanda e eu sou graduanda em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá e petiana do PET Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Itajubá. Nesse vídeo falaremos sobre a ferramenta Pé de Galinha, que é usada para traçar curvas de nível para recuperação de nascentes. Bom, o Pé de Galinha é uma ferramenta muito barata e os materiais necessários para fazer ela, nesse caso, fizemos com bambu, precisamos de corda, arame, alicate, uma garrafa para servir de peso, ressaltando que pode ser outro tipo de peso aqui, a trena, a ferramenta de medição que é o nível e um facão. Bom, o modo de fazer. Primeiro tem que cortar o bambu com o facão. Então a gente corta 3 varas de bambu, assim como está descrito na imagem. 2 varas são de 2 metros, essas laterais aqui, e uma vara de 1 metro. Lembrando que essas de 2 metros podem variar o tamanho, vai de acordo com a pessoa que está usando, né, para não ficar nem muito grande, nem muito pequena, para a pessoa que está manuseando ela, para facilitar. E a do meio tem que ser de 1 metro. Bom, e essa largura aí embaixo aí, ela também tem que obedecer esses 2 metros, tem que estar na mesma proporção. Então, a gente vai cortar o bambu, né? 2 varas com 2 metros e uma com 1 metro. A gente também vai cortar mais varas de bambu, porque a gente vai precisar fazer estaca depois. Então, a estaca a gente faz depois que a gente faz o pé de galinha. Bom, a segunda parte é fazer a medição das varas com a trena e ajustar o tamanho. Aconselha-se deixar um pouquinho maior, né, que 2 metros, um pouquinho maior que 1 metro, porque na hora de fazer os encaixes, a gente vai precisar, né, dessa tolerância aí para fazer o encaixe na medida certinha. Bom, a terceira coisa é montar o pé de galinha encaixando e prendendo os bambus. Nos próximos slides, vocês vão ver com mais detalhes como que a gente encaixou e prendeu, né, um bambu no outro. O quarto é ajustar os encaixes, obedecendo as medidas e realizar o nivelamento. Então, depois que a gente encaixar tudo, a gente tem que colocar ela num lugar plano e realizar um nivelamento para ver se não está com erro, né, esse instrumento, já que ele é muito propício a isso, devido à simplicidade dele e não tem uma calibração, nada. A última coisa é amarrar a corda na parte central superior do pé de galinha e com o peso no final da corda. Então, nas próximas imagens vai ficar mais fácil de visualizar. A gente coloca isso no sentido de um pêndulo mesmo, para ajudar mais ainda a gente nivelar, né? Ver se o nível está correto na hora de a gente traçar a curva de nível. Bom, vamos para cada uma das etapas. Então, aqui eu mostrei para vocês a parte superior do pé de galinha. Como que a gente fez para montar, né? A gente pegou o facão, aí cortou o bambu no meio aí, como vocês estão vendo, né? Fez esse canal aqui, vamos dizer assim, no bambu, esse corte. E aí a gente encaixou um arame no outro, um bambu no outro, perdão, e amarrou com o arame. Aqui já foi colocado, né, a cordinha, né? E essa corda, no final dela a gente tem que colocar um peso. No caso, a gente colocou uma garrafa. Agora vamos para a próxima parte, né, que é a parte lateral. Então, a parte lateral a gente fez a mesma coisa. Fez um corte aqui no bambu, encaixou ele no outro e amarrou com arame nas 2 laterais. Bom, aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês de como que foi feito esses ajustes, né, esses encaixes aí. Então aqui, ó, ele tá enrolando o arame, né, usando o alicate também para fazer ali o ajuste final, torcer o arame, deixar ele bem ajustado, né, para não ter perigo dele soltar. Bom, aqui a gente chegou na parte de nivelar o pé de galinha.
Então a gente saiu do campo lá onde a gente estava, a gente foi para um lugar plano, né? Colocou o pé de galinha lá e começou a parte de ajuste e nivelamento. Quando ajustamos lá no campo, aquela parte que vocês viram do alicate, a gente deixou ele mais fofinho. Para chegar aí, na hora que tivesse plano e a gente fosse para a parte de nivelar mesmo, a gente tivesse como ajustar mais ainda. Então, nessa parte aí que faz assim o ajuste final, vamos dizer. E aí aqui no meio, né, tem o nível, né, que ajuda a ver a gente a ter certeza que o pé de galinha, né, tá no nível correto. Vou colocar aqui para vocês o próximo vídeo. Aí, ó, ele ajustando, tá vendo? E o nível, né, essa ferramenta em amarelo aí no meio. E aí também a gente colocou a trena de novo para ter certeza que nada tinha saído do lugar, que estava tudo ok, dentre as medidas que são estabelecidas. Bom, aqui já é o pé de galinha pronto. Como vocês podem ver, né, aqui as duas hastes laterais aqui com 2 metros. Essa haste de bambu aqui no meio de 1 metro. E aqui embaixo, né, no chão, entre uma ponta e a outra, obedecendo a distância de 2 metros. A cordinha lá, amarrada lá no superior do pé de galinha embaixo com o peso. E aqui a gente já estava começando a executar a medição da curva de nível. Prestem atenção nessa parte aqui das estacas, né? Que elas são muito importantes também. Não é o foco do vídeo, mas é importante mostrar elas. Então, para que vão servir essas estacas? Na hora de traçar a curva de nível, nós vamos achar o ponto zero. Nesse ponto zero, a gente vai marcar ele com a estaca. Então, por isso que eu falei lá no começo que precisava cortar mais bambu, né? Para fazer as estacas. Então, a gente marcou aqui o ponto zero e aí colocou o pé de galinha, achou o nível bonitinho e aí marcou a outra estaca. Bom, aqui vocês também vão ver um vídeo quando a nossa colaboradora aqui da nossa equipe, ela estava fazendo, né, essa marcação aqui com a estaca. Vai batendo aqui, tá vendo? Encaixando, marcando bem elas mesmo. Aqui pode perceber que, tipo, o pêndulo, ele tá bem no meio, né? Esse peso aí com a cordinha, ele tá bem no meio. Isso aqui já tinha sido feito a parte do nivelamento, tá vendo? E pra mudar o pé de galinha, né? De um ponto pro outro, tá vendo? Ó, ele tem que sair do ponto inicial, girar ele até o próximo ponto. É válido ressaltar, gente, que aquelas medições do início que foram mostradas, eu vou voltar aqui. Essas medições aqui, principalmente essa de 2 metros aqui do bambu, elas são opcionais. Então vai de acordo com a pessoa que está manuseando. Ela não pode ser muito grande, nem muito pequena, para a ergonomia mesmo da pessoa. E essa outra dimensão aqui, que eu esqueci de comentar, tem que ser de 2 metros, geralmente usa número redondo. Então, como as medidas aqui de cima foram 2, 2 e 1 aqui no meio, essa aqui tinha que ser de 2 metros. Mas ressaltando novamente que não necessariamente precisa ser essa medida aqui de 2 metros. Vai de acordo com cada um. Espero que vocês tenham aprendido como usar a ferramenta, né, do pé de galinha, como fazer ela principalmente. É uma ferramenta muito simples e muito útil, né, nessa parte aí de traçar curvas de nível. Muito obrigada!